Fala, mulheres e homens, aqui é o Diego Coelho, professor de Física, e hoje eu vou falar algo muito importante para quem quer passar em uma universidade pública pela prova do Enem. Professor, como estudar para a prova do Enem? Professor, ainda dá tempo? Bom, essas perguntas sempre aparecem para mim. Não importa se estamos no início do ano, no meio do ano ou no final do ano. Essas perguntas sempre aparecem. Eu vou responder de forma clara e tenho certeza que esse vídeo será extremamente útil para você. Bom, como disse o meu aluno Bruno, professor, se você falasse que essas informações custaria R$ 2.000, eu pagaria. Portanto, pare o que você está fazendo, pegue caneta e papel, vá para um lugar tranquilo e assista esse vídeo até o final. Cada segundo vai valer a pena. Tem alguém que você goste e vai fazer o Enem? Um amigo, uma amiga, um colega de sala, namorado, namorada, primo ou prima? Compartilhe esse vídeo. Tem alguém que você conhece que está desmotivado ou desmotivada? Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante essa pessoa. E se esse vídeo for útil para você, curta e se inscreva no canal. Bora lá! Para você estudar certo no tempo que você tem, não importando se seu tempo é 1 ano ou 1 mês, é muito importante, para se dar bem no Enem, que você tenha clareza do TRI, que é a metodologia de avaliação do Enem, que é a teoria de resposta ao item, do conteúdo cobrado, de sua estratégia para fazer a prova, o seu emocional e a sua sorte. Vamos falar de cada um aqui detalhadamente. Começando pelo TRI. Gente, o TRI é sinônimo de coerência. Como assim e por que coerência? As questões do Enem são divididas em fáceis, médias e difíceis. E nós não sabemos, quais são elas. Na hora da prova, eles não vêm discriminando quais são as fáceis, as médias e as difíceis. Para ficar mais fácil, seria mais ou menos assim. Vamos pensar em matemática. Suponha que tivesse uma pergunta assim, ó. O que é um cilindro? Ou melhor, marque nas alternativas o desenho que representa um cilindro. Então você deveria saber apenas o que é um cilindro e marcar. Seria uma questão fácil. Uma questão média seria assim, calcule o volume de um cilindro. Então você teria que saber o que é um cilindro e como calcular o seu volume. Seria uma questão média. E uma questão difícil seria mais ou menos assim. Considere uma caixa cilíndrica, uma caixa de água cilíndrica, com a sua base tendo um raio de 1 metro e ela tendo 2 metros de altura. Considere que essa caixa está sendo enchida com uma torneira que tem uma vazão de 2 litros por minuto. Quanto tempo essa torneira demora para encher totalmente essa caixa d'água? Para fazer essa questão, você tinha que interpretar os dados, saber o que é uma caixa cilíndrica, o formato cilíndrico, saber calcular o volume e associar vazão com tempo e volume aí para dar a resposta dessa questão. Esta é uma questão difícil. Agora, onde entra a coerência? Imagine que tivesse as 3 perguntas para você. Você erra o que é um cilindro e erra calcular o volume de um cilindro, mas acerta calcular o tempo para encher uma caixa d'água cilíndrica. Isso é incoerente. Como que você erra? Como que você não sabe o que é um cilindro, mas você acerta o tempo para encher uma caixa d'água cilíndrica? O Enem entende que esse provável acerto seu tenha sido um chute. E aí te avalia com uma pontuação menor. Então, é mais coerente você acertar o que é um cilindro, errar o cálculo do volume de um cilindro e errar o tempo para encher uma caixa cilíndrica. O Enem entende isso como coerente. Não, peraí, ele acertou a fácil, mas errou as outras. E aí ele te avalia com uma pontuação maior. Então, é mais ou menos assim que funciona a ideia da teoria de resposta ao item, que é o TRI. Então, TRI é sinônimo de coerência. Vamos dar um exemplo. Eu coloquei aqui no quadro a Luísa e o Lucas.
Eu coloquei 10 questões para o Lucas e 10 questões para a Luísa. Os dois acertaram 5 questões das 10. Os dois acertaram 5 questões das 10. Porém, a Luísa acertou 4 questões na faixa das questões fáceis e médias e uma na faixa das difíceis. Então, das 5 que ela acertou, 4 estão na faixa das fáceis e médias. Já o Lucas foi o contrário. Ele teve 4 acertos na faixa das difíceis e médias e um acerto nas fáceis. Moral da história. Nota do Lucas, 460. Nota da Luísa, 580. Uma bela diferença aqui, por exemplo. Diego, isso acontece demais. Isso acontece muito na prova do Enem. Isso é uma das coisas que define se você entra ou não entra no Enem. E aí eu te pergunto, como você ser a Luísa na prova e não ser o Lucas na prova? Como você vai fazer, como você deve se organizar para ter o êxito aí da Luísa? A primeira coisa que eu te falo é, gente, a prova do Enem é uma prova muito grande, é uma prova cansativa. O Enem, ele não tem caráter classificatório. O caráter do Enem é de exclusão, de excluir os candidatos, eliminar os candidatos. São 240 mil vagas nas universidades públicas com 5 milhões e meio de candidatos. Não tem jeito, então a prova do Enem é com caráter de exclusão. Ele quer excluir o máximo de candidato possível. Por isso é uma prova tão grande, tão cansativa, uma prova que tem essa metodologia de correção, né? Eles até tentam fazer isso para tentar igualar os candidatos, mas, gente, 240 mil vagas não tem jeito. O caráter vai ser de exclusão. O que você deve fazer? É muito importante que você se organize fazendo a prova do Enem. Identificou, na hora que você leu a questão, identificou que é uma questão complicada, demorada, que às vezes você até sabe, mas ela vai tomar seu tempo? Pula! Essa questão vai tomar muita energia sua e essa questão provavelmente está na faixa das difíceis ou médias. Gente, numa prova tão longa quanto a do Enem, é importante que enquanto você está com seu raciocínio no nível mais alto, você faça as fáceis, para não errar elas, para você indicar coerência para o Enem. Você não precisa ficar naquele desespero, meu Deus, qual que é fácil, qual que é difícil. Não, leia. Dá para fazer? Faça. Não dá para fazer? Você já leu aquela questão, tem uma noção. Se der para já deixar uma marcada, deixa. Se não der, beleza. Deixa ela lá, uma estrelinha, escreve qualquer coisinha do lado, coloca um asterisco do lado, para você voltar nela, se sobrar tempo. Porque ela provavelmente está dentro das difíceis ou médias. Se ela estiver dentro das difíceis e não sobrar tempo, por exemplo, para você voltar, você vai chutá-la. Tranquilo, é melhor você chutar uma questão dentro das difíceis do que você acabar fazendo uma prova numa ordem, não sobrar tempo e você ter que chutar algumas e das que você tiver que chutar, tiver fáceis e você errar. O Enem vai entender isso como incoerente. Toma cuidado. Por exemplo, o Lucas, ele pode ter tido uma decisão infeliz na prova. Às vezes o Lucas é um estudante muito bom, às vezes é um cara que sabe tudo, sabe muito. E aí ele foi fazer a prova e foi fazer na ordem que apareceu para ele. Apareceram as difíceis e ele foi fazendo. Por quê? Porque ele sabe fazer. Só que aí ele foi cansando. A prova vai te cansando. Aí quando chegou lá na frente, ele já não sabia fazer nem o que é 2 mais 2. Já estava cansado. E lá na frente apareceram as fáceis para ele. E aí ele, cansado, naquela prova imensa, com pouca energia, está mais propício ao erro. E aí ele errou as que ele não podia errar, mesmo sendo um bom candidato. O que aconteceu? Não passou. Esse é aquele momento que você vê, né? Fulano de tal estudou tanto e não passou. Uma escolha errada de como fazer. Ah, fulana de tal nem estudou tanto e conseguiu passar de boa. Escolha certa, tranquilidade, pulou as difíceis. Então tá aí. Primeira coisa que eu te digo é, tenha clareza de como o Enem te avalia. Como é a teoria de resposta ao item. 2. Conteúdo cobrado.
Gente, as pessoas cometem um erro muito grave aqui, que é estudar tudo que se ensina ou estudar tudo que tem nos livros didáticos. Por que eu estou te dizendo isso? Olha o tanto de matéria que cai no Enem. Linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. Ciências humanas e suas tecnologias. Ciência da natureza e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Dentro de cada uma. Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação, história, geografia, filosofia e sociologia, química, física e biologia, matemática. Gente, é muita coisa. Dentro de cada uma dessa aqui é um universo de conteúdo. Portanto, a dica que eu te dou é: seja seletivo. Exatamente. Quanto menos tempo você tiver, menos tempo, ou pouco tempo para estudar no seu dia a dia, ou se falta um mês ou menos para o Enem, se você tiver pouco tempo para estudar, quanto menos tempo você tem, mais seletivo você precisa ser. Como assim? É importante que você saiba, dentro de cada conteúdo, o que mais cai no Enem. Gente, o Enem é estatístico. Isso aqui que mais cai no Enem é estatística. Olha o que mais cai. Continua sendo assim. Estude o que mais cai. Se você tem pouquíssimo tempo, separa uns três temas que mais cai de cada uma e estuda. Se você tem menos tempo ainda, separa um tema e estuda. Tá? E revisa de cada um. Se você tem mais tempo, beleza. Dá para você ser um pouco menos seletivo, mas você também tem que ser seletivo. Né? Dá para você estudar mais temas. O meu conselho é sempre que você estude na ordem do que mais cai para o que menos cai. Por exemplo, eu fiz um vídeo na física falando o que mais cai e o que menos é cobrado no Enem. Você deveria estudar nessa ordem, do que mais cai para o que menos cai. Esse vídeo falando o que mais cai no Enem tá aí na descrição. Depois você olha ele, assiste, para você ver o que mais cai em física, para você dedicar seu estudo nesta ordem do que mais cai para o que menos cai. Você deve fazer isso para todas as matérias. Uma pesquisa simples no Google, você dá uma pesquisada, o que mais cai no Enem, no Google ou no próprio YouTube? O que mais cai no Enem de matemática? O que mais cai no Enem de história? Vai aparecer diversos professores com muita bagagem descrevendo para você. Pega essas informações e estude nessa ordem. Por exemplo, vamos supor que você esteja em um pré-vestibular ou um colégio no terceiro ano e você tenha bastante tempo para estudar, tipo o ano todo. Você tem um ano para estudar. Aí você está tendo lá as aulas da manhã ou da tarde ou da noite, enfim, independente aí do período que você estiver estudando. Você está tendo as aulas. Aí você está tendo uma aula de física que você já sabe aquilo, ou até que nem cai muito. Então não faz muito sentido você ficar perdendo tempo vendo a repetição de algo que você ou já sabe bem ou não é muito cobrado. O que eu indico você fazer durante aquela aula? Pegue exercícios de outra matéria, ou de dentro da própria física, ou de outra matéria mesmo, história, geografia, matemática, e vai fazer exercícios, vai estudar o que mais cai daquela matéria. Use seu tempo de forma útil, seja seletivo. Não fique perdendo tempo à toa, gente. Eu vejo muitos estudantes cometendo esse erro. Por exemplo, tá tendo lá uma matéria, sei lá, matemática, logaritmo. Pô, logaritmo, nos últimos anos até tem caído no Enem, uma questão. Mas é muito difícil. Nem vale a pena você fazer a questão de logaritmo. Porque normalmente você perde tempo e gasta energia e fica cansado fazendo. É uma questão distratora lá. Então, tá dando lá logaritmo. Ah, Diego, eu já sei razoável logaritmo, né? Beleza. Em vez de você ficar vendo aquele conteúdo repetido, que nem cai muito ou que é muito difícil, faça uma boa escolha. O que eu faria, por exemplo? Se eu estivesse tendo uma aula de logaritmo, eu pegaria, por exemplo, física, circuito elétrico, que cai
todos os anos no Enem, despenca no Enem circuito elétrico. Então eu vou pegar circuito elétrico, durante aquela aula de logaritmo, vou ficar estudando. Vou ficar fazendo exercício, vou ficar me aperfeiçoando. Então eu estou sendo seletivo. Seletivo. Seja seletivo. Se você fizer a seleção certa, você vai precisar estudar menos. E você estudando menos, mas de forma certa, focada, para você é melhor. Um erro muito comum que os alunos cometem é não fazer exercício ou fazer muito pouco. Gente, é o exercício que te mostra como o conteúdo será cobrado. Não adianta você saber tudo de uma matéria, mas não saber fazer exercício. Então, meu conselho para você é que você faça mais exercício do que estudar o próprio conteúdo. Você fazendo mais exercícios e tirando as dúvidas, você aprende o conteúdo. As falhas que você tiver no conteúdo, o exercício vai sanar. Não esqueça, você precisa fazer exercício e tirar a dúvida. Se fosse eu estudando, eu usaria 80% do tempo que eu tenho para fazer exercício e tirar a dúvida e 20% para estudar só conteúdo. Por quê? Fazendo exercício e tirando dúvida, eu também estou aprendendo conteúdo, só que eu já estou aprendendo como ele é cobrado. Assim é mais eficiente. 3. O emocional. Gente, fator muito importante. Eu vejo muitos estudantes perdendo o emocional em 2 momentos. Um, por exemplo, na preparação. As pessoas enfiam os pés pelas mãos. Começam assim. Eu iniciei meu ano, eu vou estudar 8 horas por dia. Aí monta o planejamento de muitas horas estudadas, aí vai começar o primeiro dia. Estuda 4 horas. Aí vai para o segundo. Mas ele estudou 4 ontem, então hoje ele tem que estudar 8 mais 4 que ele deixou ontem. Aí no segundo dia ele já estuda 3. Então sobrou acumulado 5 horas do segundo dia, mais 4 do primeiro, já tem 9 horas acumuladas. E assim vai acumulando. Vai ficando conteúdo para trás. Gente, isso desmotiva. Isso vai te desmotivando, que você vai olhando para trás, você vai falando assim, eu tenho que colocar em dia, tem muito conteúdo que eu não estudei, tem muita coisa. Quando você vai ver, virou uma bola de neve e você desiste. É no momento que você vira e fala, tá chegando o fim do ano, não estudei, quer saber? Vou deixar para ano que vem. Aí você desiste. Cara, é muito melhor você fazer uma meta menos ambiciosa, uma meta curta, do que fazer essa meta grandiosa e não fazer, e não corresponder. Se você fizer uma meta pequena, por exemplo, eu vou estudar 1 hora por dia, 1 hora. 1 hora. Cara, aquela 1 hora estudada, se você se comprometer, né, colocar como meta 1 hora, ela provavelmente vai ser melhor do que aquelas 4 horas estudadas quando você queria estudar 8. Porque quando você cumpre a meta, mesmo que ela seja pequena, você se sente bem, dá um bem-estar, você se energiza. E aí você é mais produtivo. Aquela 1 hora estudada, ela vai te trazer muito conhecimento. E aí amanhã a mesma coisa, e depois da manhã, e depois a mesma coisa. Com o passar do tempo você vai se energizando, se sentindo bem porque você está cumprindo as metas. Daqui a pouco, quando você observar, você está estudando 8 horas por dia. Se aquele era o seu objetivo, estudar 8 horas por dia, é melhor você começar pouco e terminar. Você vai ver estudando muito. Porque, de acordo que você for cumprindo metas curtas, você vai se energizando. Gente, é muito importante que você se conheça para você colocar uma meta que seja possível você fazer. Então, é como eu estou dizendo, às vezes 1 hora bem estudada é melhor do que 4 horas mal estudadas. Então, dica, para você controlar o seu emocional, manter ele ali ok, faça metas curtas, cumpra elas. Você vai se energizando, vai se sentindo bem, tá? É claro que se você tiver pouco tempo, né, vamos supor, você já está próximo do Enem, olha dentro do seu dia o máximo que você pode estudar e vai em frente. Como vai faltar pouco tempo para o Enem, você já tem um motivo de sobra para estar energizado para estudar o máximo que puder.
Aí você estuda o máximo que você puder dentro ali, né, estuda os conteúdos que mais caem. Foca neles, de todas as matérias, né? Separa uns 2 ou 3 que mais caem e segue em frente. Ainda dentro da sua preparação, outro erro grave que eu vejo os estudantes cometendo é se comparar com um colega. Nossa, é horrível. Você tá lá, você ainda nem começou a estudar, aí você olha para o colega que já estudou metade das coisas. Isso te desmotiva. Isso já te trava. Você já olha para seu colega e fala, nu, aquela pessoa já estudou metade, eu não estudei nada ainda. Aí você já fica desmotivado e nem quer estudar mais. Cara, cada um tem seu tempo. Tem solução para tudo. Cada um tem seu tempo. Não se compare, eu sei que isso é difícil, mas você precisa se organizar e não comparar com seu colega. Outro momento que eu vejo as pessoas perderem o emocional, e esse é grave, é na hora do Enem. Vou repetir, você não precisa acertar 180 questões. A prova não foi feita para você resolver ela na ordem. Pula questões. Você precisa pular as mais difíceis. Aí você vai e começa a fazer isso na prova. Pula uma, que você não soube fazer porque achou difícil. Pulou a segunda, pulou a terceira. Quando você pula a quinta, você fala, meu Deus, não sei fazer nada. O colega do lado está fazendo tudo. Aí você já desespera. Aí começa a dar branco, você começa a suar. Aí você desesperou, acabou. Você não consegue fazer mais o Enem. Tenha isso em mente, gente. É normal pular. O Enem tem 180 questões. O que tem pular 20, pular 30? Não tem problema. Vai pulando. Garanta aquelas que você sabe fazer, que são fáceis para você. No tempo que sobrar, volta fazendo as questões que você deixou para trás. Outro erro grave que as pessoas perdem o emocional, tem lá a prova de matemática e ciência da natureza. Aí já começa fazendo 45 questões de matemática, por exemplo. Na hora que você termina as 45 questões, você já está exausto. Você já está cansado, querendo ir embora, querendo dormir. Aí você fala, meu Deus, ainda tem ciência da natureza. Ah, não vou dar conta. Você perde o emocional. Aí você começa a se questionar, eu não vou conseguir, aí dá o branco. A maioria das pessoas, eu não vou falar você não, mas a maioria das pessoas, nem 45 questões resolvem de uma vez em casa. Eles vão resolver 45 questões de uma vez, a primeira vez no Enem. E aí você já quer fazer 45 de matemática de uma vez, ou 45 de ciências naturais. Não faça isso. O ideal é você fazer tipo assim, umas 20 de matemática, vai para ciência da natureza. Faz mais umas 20, volta para matemática, finaliza, vai para ciência da natureza e finaliza. Não nessa ordem, mas é bom você variar de uma prova para outra. Para quê? Para você não perder seu emocional, para você manter seu estado físico e mental perfeitos na hora da prova. Vai por mim. Isso é importante. Aqui na descrição tem umas dicas que um ex-aluno meu, Diogo Gaziri, ele não passou, ele queria o FMG Psicologia, ele não passou na primeira vez que ele fez, ele passou na segunda. Aí ele dá o relato dele de quando ele era o estudante e depois quando ele era universitário de psicologia. Ele fala exatamente isso sobre emocional. Ele fala, eu consegui da segunda vez passar, o principal motivo é porque eu pulava os exercícios e não tinha problema com pular. Na primeira vez que eu fiz, eu pulava os exercícios e falava, meu Deus, eu não estou sabendo fazer. Aí ele se perdeu durante a prova. Na segunda vez que ele fez, ele teve tranquilidade. Bom, essa aqui está difícil, vou pular, se sobrar tempo eu volto. E foi fazendo isso, pulou várias. E não teve problema, manteve o psicológico equilibrado, o emocional dele ok, fez primeiro as mais fáceis, depois sobrou tempo, ele voltou, o que não deu tempo, ele chutou. Resultado, passou na UFMG. Vale a pena conferir, tá aí, ó, tá aí na descrição. Ele dá dicas muito boas. O vídeo é curtinho, vale a pena você assistir. Vamos para o quarto agora. Estratégia. Gente, para mim esse é um dos fatores importantíssimos. Tá para mim entre os mais importantes. Tá tipo equiparado com o mais importante, por exemplo. O mais importante que você achar desses que eu enumerei para você ou até de outros, para mim estratégia tá lado a lado. Esse vídeo é uma estratégia. Você assistindo esse vídeo, você já está pensando estrategicamente falando.
Gente, entender como funciona o Enem é estratégia. Pensar como estudar seletivamente é estratégia. Procurar manter o seu emocional equilibrado é estratégia. Vocês não podem ter preguiça de montar uma estratégia. Os estudantes não têm hábito de parar e pensar estrategicamente falando. Outro fator importante, gente, é analisar sua nota, seu resultado nos simulados e ver o que precisa melhorar. Vou dar um exemplo aqui. Olha só. Vamos supor que você acerte 34 em ciências humanas, 32 em ciências da natureza, 27 em linguagens e códigos, 25 em matemática. O TRI te daria algo tipo 729 para ciências humanas, 699 para ciências da natureza, 609 para linguagens e códigos, 728 para matemática, te deu uma média de 691. E redação você tirou 699. Sua nota final, 745. Foi sua nota final. Aí vamos supor que essa nota não dê para passar no curso que você queria passar. E aí, o que você tem que melhorar? Será que é melhor subir 5 aqui em matemática? Ou subir 5 em ciências humanas? O que vai me dar uma nota maior? O que é preciso mais? O que eu sou melhor? Não, eu consigo melhorar 5 em matemática. Ciências humanas eu já não consigo mudar tanto, porque eu já estou ali quase no meu máximo. Não, matemática eu sou muito ruim, eu não consigo melhorar muito do que isso, mas eu consigo melhorar a ciência da natureza, linguagem e códigos. Analise isso. Tem sites que fazem o cálculo para você. Por exemplo, vamos supor que você tirou essa nota. Aí você fala assim, e se eu melhorar 3 aqui, 2 aqui, 4 aqui, como é que vai ser minha nota final? Se eu melhorar tanto na redação, como é que vai ser? Tem sites que fazem esse cálculo para vocês, visando a ideia do TRI. Eu coloquei na descrição aí do vídeo um site que te leva direto para uma análise dessa. Faça seus testes. Coloca lá um resultado de um simulado seu e coloca qual que é a sua nota pretendida. O que você pretende alcançar. Ele vai te mostrando ali onde que você tem que aumentar um pouco em cada uma. Gente, isso é estratégia. Vocês precisam tirar um tempo para pensar estrategicamente falando. É nessas horas que eu escuto aqueles exemplos. Nossa, Diego, o Lucas, aquele que eu dei o exemplo lá atrás, estudou tanto, mas tanto, e não passou no Enem. A Luísa não estudou tanto, mas ela conseguiu entrar na Universidade Federal pelo Enem, ela passou. Qual a diferença deles? Estratégia. Estratégia. A estratégia do Lucas não foi boa. A estratégia da Luísa foi boa. Luísa estudou menos o conteúdo. Mas para você se dar bem no Enem, não é só estudar o conteúdo cobrado, todo ele. A Luísa, ela estudou estrategicamente, ela estudou o que mais cai. Ela deu ênfase nas coisas que mais caem. Ela ficou analisando a nota dela e onde ela tinha que melhorar. O que ela tinha que fazer. Ela pensou em pular as questões mais difíceis, deixar para o final se sobrar tempo. Senão ela chutaria mesmo. Ela foi seletiva no que ela estudou. Isso é estratégia. Então, gente, pare um tempo. Pensa na sua estratégia. Se falta muito tempo para o Enem ou pouco tempo para o Enem, monte uma estratégia, monte a melhor estratégia para o tempo que você tem. Pensa nisso. E o quinto item, a sorte. Gente, boa parte da sorte, da sua sorte, é você quem faz. Se você entender muito bem e praticar os itens anteriores, né? Por exemplo, se você estudar os conteúdos que mais caem no Enem, logo vai aparecer na prova as coisas que vocês mais sabem. Se você estudou o que mais cai, logo na prova vai aparecer o que você mais sabe. Né? Você já aumentou sua sorte de cair num tema que você sabe. Na hora de dar um chute, você estudando as coisas que mais caem, você tem maior probabilidade, maiores chances de eliminar as alternativas absurdas. Então, 5 alternativas.
Muitas vezes, 3 são muito absurdas. Você consegue eliminar 3 e ficar entre 2. Ficando entre 2, você já tem mais chances de acertar. Você já vai aumentar aí para 50% sua chance, vamos dizer assim. Portanto, gente, a sorte, boa parte dela, é você quem faz. E é fundamental para a sua sorte aumentar, você trabalhar estrategicamente para a prova do Enem. E aí, você estava pensando desta maneira que eu listei aqui para você no vídeo? Comenta aí. Deixa aí nos comentários seu relato, se esse vídeo te ajudou, se tem alguma coisa a mais que você acha importante, relata aí pra gente. Vamos dialogar sobre isso. Fala pra mim o quão esse vídeo foi importante para você. Gostou desse tema? Quer que eu faça mais vídeos envolvendo esse tema? Ou algum outro tema? Sugira pra mim aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse tipo de conteúdo é importante. E o YouTube entendendo que ele é importante, eu vou fazer mais vídeos desse tema para vocês. Valeu, gente! Fica aqui o meu abraço e minha torcida para o seu sucesso. Tamo junto!